Janelas na vida da mulher. E esta figura da janela é uma figura que nós conhecemos bem, não é? Principalmente, eu estava a dizer, principalmente as mulheres. Porquê? Bem, vamos lá ser sinceras aqui entre nós. Limpar uma janela tem os seus quês. Tem ou não tem? É por fora, é por dentro. Então, se a gente vive num apartamento, tem que tirar a janela, trazê-la para casa, lá para dentro. É ou não é? É verdade, não é? Nunca tinham pensado nisso. Olha, realmente, lavar janelas é uma situação, às vezes, um pouco complicada. Mas a Bíblia está cheia de coisas que aconteceram à janela. E então eu hoje quero partilhar isso com as irmãs, porque eu creio, ao começar a pesquisar um pouco na Bíblia, a quantidade de janelas e de coisas que haviam nas janelas, as irmãs estão a pensar, isso é uma coisa mesmo só da cabeça da pastora Ana. Digam lá, não é? Vocês no fundo pensam, mas quem é que vai buscar este assunto de janelas? Só mesmo eu, não é? Estou a brincar. Mas eu comecei a pesquisar sobre a quantidade de vezes que aparecem janelas na Bíblia. Talvez não trouxe todas as janelas, porque senão vocês diziam, oh, tanta janela. Mas eu trouxe alguns episódios que aconteceram em janelas. E porquê? Porque nós precisamos de aprender a abrir e a fechar janelas da nossa vida. Vocês já estão assim empolgadas com a ideia? Sim? Então, janela, eu pessoalmente gostei muito de estudar sobre isto, mas pronto, eu também sou estranha, não é, irmãs? Então, o que é uma janela? Janela é uma abertura feita na parede de um quarto que permite a iluminação, o arejamento interno, dá visão para o exterior. Se existe algo que faz parte do nosso dia-a-dia, são janelas. Fechamos e abrimos para arejar a casa, para ver quem passa, para iluminar a casa, para entrar o vento, para entrar o sol. Fechamos para não entrar a água da chuva. E as janelas também nos oferecem uma visão privilegiada. E da janela nós podemos ver muitas coisas, principalmente se ela estiver numa posição alta, certo? Resumindo, as janelas é algo comum na nossa vida. Todos nós devemos ter tido contacto com uma janela, sim. Toda a gente tem contacto com janelas na vida, no dia-a-dia. E existem vários textos bíblicos falando de janelas. Alguns falam de janelas em que aconteceram coisas boas e outras que aconteceram coisas menos boas. Então eu hoje quero falar sobre alguns destes textos e eu trouxe até vocês 7 janelas. Nós vamos falar hoje de 7 janelas. Por isso eu chamei-lhe janelas na vida da mulher, porque qualquer uma de nós qualquer uma de nós pode ter a experiência de abrir ou fechar as várias janelas que nós vamos falar e que de alguma forma elas realmente podem fazer parte da nossa vida e algumas nós hoje temos que dizer, acabou, vou fechar esta janela, e outras eu vou dizer, não, eu vou abrir bem esta janela. Então, estamos preparadas? Hoje vamos trabalhar, abrir e fechar janelas, abrir e fechar janelas. Pode ser? Então, a primeira janela que eu vou falar é sobre a janela de Mical. E vou-lhe chamar a esta janela a janela da murmuração. Estão preparadas? Quando nós lemos a história de Davi, nós sabemos que a primeira esposa de Davi foi Mical. Mical era filha de Saul. E é interessante que existem 2 factos sobre Mical que aconteceram à janela. Vamos ver 1 de Samuel, capítulo 19. 1 de Samuel 19 é um iPhone. 1 de Samuel 19. E eu não quero estender-me muito nas histórias, mas eu gostava que vocês fossem anotando. Mas quando nós lemos 1 de Samuel 19, nós vamos encontrar que o rei Saul, que era o pai de Mical, e Mical era a esposa de Davi, o rei Saul tem vem vários momentos em que ele tem inveja de Davi. Então há um momento em que Saul manda matar Davi. E se nós formos ao versículo 11 do capítulo 19, diz assim: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Esta é a ordem de Saul, vão matar Davi. Do que Mical, sua mulher, avisou Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão.
Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Esta primeira janela da vida de Mical, em que se refere Mical a uma janela, vê-se um ato de amor de Mical. Mical ama o seu esposo e, ao saber que o próprio pai quer matar Davi, ela decide resgatá-lo, salvá-lo. Então ela, por uma janela, ela ajuda Davi a escapar do seu próprio pai. Neste primeiro episódio, em que envolve uma janela na vida de Mical, ela mostrou-se uma esposa fiel, uma esposa temente a Deus, a defender o seu esposo, Davi. Ela agiu com amor, diga comigo, amor. E essa é uma janela que, de alguma forma, Deus também abre na nossa vida. Deus abriu uma janela de oportunidade para mim e para si quando enviou Jesus a esta terra, a dar a vida dele por nós, para que nós tivéssemos acesso de novo a Deus. Essa foi uma janela de amor. Ele basicamente fez um pouco como Mical. Há um inimigo que nos quer mal, mas há um Deus Salvador que nos resgata e pela janela ela conseguiu salvar o seu marido. Diga comigo, janela do amor. E essa então é uma janela boa, uma janela que nós também devemos abrir na nossa vida. Não só para com Deus e Deus para conosco, como também nós devemos amar os outros, no nosso caso até como mulheres, também amar os nossos maridos e também amar-nos uns aos outros como filhos e filhas de Deus, abrindo essa janela do amor. Amém? Então o primeiro momento em que Mical está numa janela, ela demonstra amor. Mas é interessante ver que num segundo momento, em que envolve Mical e uma janela, ela age de forma completamente diferente. Davi, neste outro momento, Davi agora já não é um fugitivo, Davi é o rei de Israel e ele está a trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Está a trazer a Arca da Aliança e essa arca representa a presença de Deus. E diz a Bíblia que Davi vinha tão contente que ele tirou as suas vestes reais e ele vinha cantando e dançando na presença de Deus, porque ele estava feliz porque a presença de Deus, a arca, estava a voltar para Jerusalém. E diz que Mical, de uma janela, ela observou Davi e no coração dela, ela desprezou aquele ato de Davi. Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 de Samuel 6, 2 de Samuel 6, 16. Diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava a olhar pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então, Mical, ao invés de sair da janela e ir junto com o seu marido adorar ao Senhor, ela ficou na janela e desprezou e começou a murmurar no seu coração sobre aquilo que Davi estava a fazer. Mical aí mostra-se uma mulher fria e indiferente às coisas de Deus. Em vez de se alegrar com a chegada da arca a Jerusalém, ela olha da janela e ela reprova a atitude de Davi. E sabe, muitas vezes nós passamos da janela do amor para a janela da murmuração muito rapidamente. Posso ouvir assim um amenzinho? Ou pelo menos é verdade. Sabe, nós quando começamos a nossa caminhada com Deus, em parte, às vezes é difícil, temos ali algumas barreiras, mas há um momento em que nós temos ali uma janela do amor, em que nós amamos, nós servimos, nós perdoamos, nós estamos ali. E Mical, ela tem esse momento, o momento em que ama o seu esposo, o momento em que o guarda, o momento em que o salva da morte. Mas, do momento, passado um tempo, em que já não está na mesma situação, Davi agora já é rei, ela está noutra posição, e de uma janela, não sei se da mesma ou não, mas da janela do mesmo palácio, ela olha e despreza e murmura e critica a adoração daquele mesmo homem que anos antes ela tinha salvado. E isso faz-nos ver como nós, muito rapidamente, podemos passar de uma janela para outra. Então, o conselho hoje, e por isso é uma janela na vida de uma mulher, o conselho hoje é, nós mulheres, e vamos falar especificamente para as mulheres, mas todas as pessoas,
Mas nós mulheres muitas vezes, nós somos intensas em tudo, em amar e em odiar. Não? Em odiar não tanto, não é? Vamos lá ser sinceros, nós somos intensas. Nós amamos e quando amamos, amamos. Quando nós trabalhamos, trabalhamos. Quando nós servimos, servimos. Nós damos tudo, sim ou não? Sim ou não? Mas Mical, ela também deu tudo. Ela no fundo revoltou-se contra o próprio pai. O pai queria matar o marido e ela salvou o seu próprio marido contra tudo aquilo que o pai pudesse dizer ou fazer. Mas ela salvou o seu marido. Mas depois, o seu coração, por algum motivo, ficou longe e distante de Deus. Diga à sua irmã aí ao seu lado, não fiques distante de Deus. Em nenhum momento da tua vida fiques longe de Deus. Diz ainda assim a outra se possível, diz-lhe, abre os teus olhos e os teus ouvidos para veres e ouvires a Deus. Mas às vezes, fecha essa janela que te faz murmurar contra o próprio Deus. Quantos podem dizer, uau! Mical mostrou ser esta mulher fria e indiferente. E nós, muitas pessoas, às vezes vivem na janela de Mical, na segunda, sempre a desprezar e a falar mal dos outros. A janela muitas vezes torna-se lugar, e nós sabemos isto, nos filmes, nas histórias, nós vemos que há sempre uma pessoa à janela, é ou não? Essa é aquela que está ociosa, que não tem nada para fazer. Ela está na janela a ver quem passa. Você já viu essa? Ou não sei, às vezes, principalmente naqueles lugares em são mais aldeias ou assim, há muito isso. Há aquela senhora que está sempre à janela, que a gente passa e... É aquela pessoa que ela está sempre... E muitas pessoas, às vezes, estão na janela de Mical. Elas são rápidas a desprezar. Elas são rápidas a julgar, elas ouvem falar alguma coisa, mas quando elas abrem a boca já contaram o dobro daquilo que ouviram, porque não é bem assim, mas já passou a ser assim. É a janela de Mical, é que a pessoa fica naquela janela ali, a murmurar, a falar, a dizer, a comentar, e ela está ali. E uma janela que no início era de amor... A pessoa estava alegre, feliz a servir a Deus. De repente transforma-se numa janela de murmuração, uma janela de crítica, uma janela onde a mulher facilmente afunda e acaba por perder a presença de Deus. Diga à sua irmã, fecha a janela da murmuração na tua vida. Às vezes, irmãs, nem é só falar mal dos outros. Às vezes é mesmo falar mal de nós mesmas. Quem é que é pró? Não digam isso, Mas quantas de nós somos assim, profissionais a falar mal de nós mesmas? Nós nem precisamos que ninguém nos empurre, que ninguém nos meta para baixo. Nós fazemos o trabalhinho sozinhas. Nós acordamos de manhã, olhamos para o espelho e dizemos, que horror, olha aqui. Epá, tenho mais uma ruga. Mas que é isto? O que é que se passa? Nós olhamos e, ai, cada vez estou mais... Olha para aí, olha-me este cabelo. Ai, tantas brancas. Nós somos ótimas a destruir-nos a nós mesmas. Nós quase nem precisamos do diabo, não é preciso. Nós damos conta do recado. Às vezes a murmuração não é só sobre os outros, é sobre nós. É sobre Deus. Deus não faz nada. Há anos que eu oro por isto. Oh Deus, onde é que tu estás? Não entendo. Olha para mim. Não fazes aos outros, não fazes comigo. Essa é só Mical, lá no Velho Testamento. Mas às vezes, é ou não é? Até nós caímos nesta escorregadela, até nós gostamos de apoiar na janela de Mical de vez em quando. Então diga comigo, janela de Mical é janela de murmuração. Eu não vou espreitar por ela. Amém? Saia dessa janela de Mical e sabe, adora a Deus. Como Davi adorou. Quando a arca entrou em Jerusalém, Davi não conseguiu ficar indiferente. Ele cantou, dançou, pulou, não importava quem ele era o rei, mas ele só estava importado em dar glória a Deus. Quando Deus entra na igreja, quando Deus entra na sua casa, quando Deus entra no seu momento com Deus, com Ele, não dá para ficar na janela, pois não, irmãs? Quando Deus irrompe na nossa vida, eu não posso ficar à janela. Eu tenho que me alegrar na sua presença. Então não seja como Mical, que primeiro abriu a janela do amor e depois abriu a janela da murmuração. De uma janela ela resgatou o seu marido, mas
da outra janela ela desprezou. A janela de Mical é um lugar onde muitas de nós às vezes nos colocamos. Às vezes estamos a olhar para o que a outra irmã traz vestido, se é bonito, se é feio, se é decente ou indecente. Às vezes estamos a comparar o nosso relacionamento com o relacionamento dela. Porque é que o marido dela até é simpático e o meu está sempre com cara de mau? Porque é que Deus restaura os relacionamentos daquela, mas aquela e a mim não? Você não faz isso, não é? Mas às vezes há uma janela de Mical que quer que nós espreitemos por ela. Quantas hoje estão a dizer, às vezes essa janela anda lá por casa. Nunca lhe tinha dado nome, mas agora vou mandá-la pôr lá uma porta, uma parede, vai sair essa janela da minha vida. Amém? Nós só devíamos, em vez de estar nessa janela, nós só devíamos sair desse lugar de julgamento e crítica e simplesmente adorar a Deus. Sabe, fazer como Davi. Então, saia dessa janela de Mical. Deixe de ser uma murmuradora e passe a ser uma adoradora. Uau, é forte. Diga à sua irmã, deixa de ser uma adoradora, uma murmuradora e passa a ser uma adoradora. Lembre-se disto, estas duas janelas, como eu disse, eu não sei se elas são a mesma, mas eu sei que elas são no mesmo palácio. E às vezes na mesma vida, na nossa própria vida, nós escancaramos a janela do amor, nós começamos bem, nós amamos a Deus, mas uma coisinha, uma ofensa, um problema, um desvio na presença de Deus, um tempo em que estamos um pouco mais tristes ou cansados, eis que a murmuração chega à nossa vida. Desperta aí a sua irmã nesta tarde, eu sei que é um dia complicado, a irmã já comeu, já está assim naquela... Mas desperte-a e diga, sai da janela de Mical. Amém? Quantas não se vão esquecer desta janela? A segunda janela que eu vou falar hoje é outra janela um pouco complicada também, onde estava uma mulher também bastante interessante. Diga comigo, janela de Jezabel, que é a janela da hipocrisia. A segunda janela que a Bíblia refere, ou uma segunda janela que a Bíblia refere, é a janela da hipocrisia. E esta janela é encontrada na história da rainha Jezabel, mulher do rei Acabe. Só para as irmãs se situarem, Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidónios, e ela adorava a Baal. Ela casou-se com o rei Acabe, que era o rei de Israel, e hoje o pastor Pedro também falou sobre isso. O rei Acabe era o rei de Israel, e em Israel adorava-se um único Deus, o Deus verdadeiro. Mas quando Jezabel entra e o rei Acabe casa com Jezabel, ela traz confusão a Israel. E o povo, como nós vimos hoje de manhã, como o pastor Pedro falou, o povo estava indeciso sobre a quem servir. Ou serviam a Deus ou serviam a Baal. Porquê? Porque aquela mulher tinha introduzido uma nova cultura naquele povo que era a adoração a outros deuses. Diz que Jezabel dava teto e comida a 850 profetas das religiões pagãs. Está em 1 de Reis 18-19. E algo interessante de observar aqui é que Acabe e Jezabel, eles são um casal de jugo desigual. O que é isso, jugo desigual? Eles não estavam alinhados. Vejam como é importante. Jovens que ainda não casaram, vejam como é importante o jugo. Aquele homem casa com aquela mulher e ainda que ele fosse rei de Israel e ali se adorasse ao único Deus, a interferência de Jezabel na vida dele vai fazer com que toda uma nação comece a adorar a outros deuses. Comece a adorar a Baal. Então, Jezabel, ela é considerada uma das mulheres mais ímpias citadas na Bíblia. Ela era rebelde, manipuladora, arrogante, calculista. O alvo de Jezabel era promover em Israel a adoração a Baal. Inclusive, nós sabemos, também lemos hoje de manhã, que ela premeditou a morte dos profetas de Deus.
E quem enfrenta Jezabel naqueles dias é o profeta Elias. Ele venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo e por isso é perseguido por Jezabel, a ponto de desejar a sua morte. Vejam o que uma mulher, uma influência jezabélica pode provocar numa pessoa. Elias era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Onde estão as mulheres, homens também estão ali alguns, mas mulheres de Deus. E aquela mulher, ela conseguiu colocar em Elias, um profeta de Deus, após, hoje o pastor Pedro também falou sobre aquele cenário, quando Elias manda os profetas de Baal vir ter com ele ao monte e diz, olhem, vamos sacrificar. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Diz que os profetas de Baal foram derrotados naquele dia, porque Baal não respondeu. Eles cortaram-se, eles gritaram, eles clamaram, eles cantaram, mas nada aconteceu. Mas Elias, quando Elias vai fazer ele o sacrifício, ele pede a Deus, se tu és Deus, responde com fogo. E assim é, Deus responde, vem o fogo, queima todo o holocausto. Enfim, Deus mostrou quem era Deus. Então quem ganhou? Elias ou os profetas de Baal? Elias. E logo a seguir, veja como isto é interessante, a ameaça de Jezabel de morte sobre Elias fez com que Elias fugisse e entrasse em depressão ao ponto de querer morrer. E isso pode fazer-nos questionar, porque como é que uma mulher, só porque o ameaçou de morte, faz com que ele se sinta inútil, depressivo, a ponto de morrer? Quer dizer, a influência de Jezabel na vida de uma pessoa é terrível. Porque aquele homem tinha visto o poder de Deus. Aquele homem tinha visto Deus a responder e logo a seguir ele fica com medo. Então, quer dizer-lhe, você e eu precisamos de estar atentas. Atentas para não nos deixarmos dominar por Jezabel. Porque Jezabel vem com mentiras, Jezabel vem com desgaste, Jezabel vem com artimanhas tentar roubar a nossa fé e nós chegamos àquele ponto de depressão, àquele ponto que diz não vale a pena continuar, mais vale morrer, não vou mais, desisto, entrego tudo e acabou. Jezabel quer fazer isso consigo e comigo, mas hoje você vai dizer, não, eu não vou permitir, não vou tolerar Jezabel na minha vida. Posso ouvir um amém dessas mulheres fortes hoje? Então, estamos a ver quem é Jezabel. Então Elias enfrenta Jezabel e profetizou contra ela. Profetizou que tanto ela como o seu marido iriam morrer. É importante dizer que ele se sentiu deprimido, quis a morte, mas Deus o restaurou, amém? Deus enviou um anjo e o restaurou. E então Elias vai e profetiza contra Acabe e contra Jezabel. E 3 anos depois dessa profecia de Elias, Acabe é ferido numa batalha contra o rei da Síria e acaba por morrer. Quem é o herdeiro do trono? É o filho de Jezabel e Acabe, que é Jorão. Jorão é o rei automático, não é? Porque ele era o filho do rei Acabe. Só que Deus, de antemão, já tinha ungido outro rei. Tinha ungido Jeú. E o que é que acontece? Há um momento em que Jeú vem para matar Jezabel. Porque essa era a comissão que ele tinha da parte de Deus. E quando ele vem contra Jezabel, Jorão, o filho, vai de encontro a ele e diz, olha, tu vens em paz. E Jeú, eu imagino ele a dizer, paz? Mas que paz? Que paz é que tu queres que eu venha se a tua mãe anda com essas feitiçarias, na nossa língua, deu cabo do povo de Israel, estão a adorar outros deuses por causa da tua mãe, achas que eu venho em paz? Então diz que ele se aproxima de Jezabel. E agora é importante nós vermos como se apresenta Jezabel diante de Jeú. Vamos ver 2 de Reis, capítulo 9. 2 de Reis, capítulo 9. Quantas estão a acompanhar-me nesta manhã? Ai, tarde já. 2 de Reis, capítulo 9. Vamos ver o versículo
22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: "A paz, Jeú." E disse ele: "Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas?" Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: "Traição há, Acasias." Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: "Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: Por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo." Isto é sobre algo também que Jezabel fez. E versículo 30 diz assim: "E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela." Então, o que é que acontece a seguir? Diz assim, versículo 31, "E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Enri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Quem eram estes 2 ou 3 eunucos? Empregados de Jezabel, que estavam com ela na janela. E diz que, então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Uau! Jezabel não teve um fim bom, mas também o início dela também não foi bom. Existem muitas lições que nós podemos aprender com a vida de Jezabel e com esta janela. Uma delas é que nós jamais, e esta é uma boa janela e uma boa lição para nós mulheres, jamais devemos usar o exterior para tapar o interior. Muitas mulheres querem usar o exterior para tapar aquilo que verdadeiramente está lá dentro. Você pode dizer, então não é bom que nós cuidemos da nossa imagem? Claro que sim. Toda a mulher gosta de estar bonita, elegante, tratar de si, sim ou não? Quando não acontece isso, até é sinal de alguma coisa. É sinal que a mulher já não tem aquele apreço por si mesma, há ali alguma coisa que falta, mas toda a mulher gosta de se sentir bem, sim ou não? Isso é errado? Não. Só que entenda que Jezabel, e a Bíblia fala diretamente que Jezabel se pintou, se maquilhou. Jezabel arranjou os seus cabelos com uma intenção específica. Ela queria ludibriar, ela queria enganar Jeú. Sabe, hoje, e é importante falarmos disso numa reunião de mulheres, porque hoje muita mulher usa a imagem, muita mulher usa o seu corpo, a sua fisionomia, a sua cara, a sua maquilhagem para enganar as outras pessoas no sentido que estão a tapar o que verdadeiramente há no seu interior. Jezabel tinha uma alma má, mas ela usou o físico, o que estava cá fora, o exterior, para enganar aquilo que havia no interior. Uau! Sabe, a maquilhagem e tudo isso é muito importante para uma mulher, sim ou não? Vá lá, irmãs, vocês gostam ou não de se ver bonitas? Nem todas usam maquilhagem, mas todas gostam de olhar e se sentir bem, certo? Mas nunca permita que isso seja uma ferramenta para você esconder o que verdadeiramente está lá dentro. Porque muitas mulheres até usam isto, usam a maquilhagem exatamente para passar uma mensagem. Você há de reparar, quando você está naqueles dias mais deprimidos, raramente você vai pôr alguma maquilhagem, sim ou não? Mas quando você está alegre, está feliz, você faz. E até também é verdade que nós, quando nos queremos levantar um pouco, a gente diz, vou-me esforçar um bocadinho, vou pôr aqui um blushzinho, uma coisa qualquer, vou-me levantar um pouco, vou tentar estar mais bonita, também para me levantar a mim própria, sim ou não? Isso ajuda-nos ou não, irmãs? Ajuda-nos ou não? Claro que sim. E isso é bom? É. A Bíblia fala, e eu quero levar-vos aí algumas referências bíblicas. Por exemplo, Jó 42:15 fala que as filhas de Jó eram tão bonitas que nunca se tinha visto mulher mais bonita na terra. Uau! Quão formosas deviam ser aquelas meninas. Não sei se podem pôr, mas
que formosas elas deveriam ser. A Bíblia fala em Gênesis 24 sobre Rebeca e diz que Rebeca era uma donzela muito bonita, muito formosa. Também fala em 1 Samuel 25, quando fala de Abigail, diz que ela era uma mulher formosa. Sabe por que eu estou a dizer isto? Porque a Bíblia é detalhada. E a Bíblia fala muitas vezes de mulheres que se destacaram pela sua beleza. Elas eram bonitas, elas eram atrativas aos olhos. Mas o que importa verdadeiramente em toda a nossa vida é o que está no nosso interior. Posso ouvir um amém? Sim ou não, irmãs? Claro que o aspecto exterior é importante, mas o interior é muito importante. Em muitas passagens nós vemos então como Deus enaltece a beleza natural da mulher. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se Jezabel era bonita ou feia. Já pensou nisso? Jezabel não diz assim, Jezabel, mulher formosa. Não dizia Jezabel, ela pintou-se, ela arranjou os seus cabelos, mas a Bíblia não é clara em dizer se ela era ou não. O que é clara é dizer que ela usou as ferramentas, como a maquilhagem, o cabelo, para enganar uma pessoa. Uau, isso é bom, isso é importante ou não para nós? Ela usou isso, porquê? Porque através disso ela queria seduzir Jeú. Ela queria enganar Jeú. E isso é importante porque esta janela, a janela de Jezabel, é a janela da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É isto mesmo, é nós aparentarmos ser uma coisa quando realmente não somos. A verdadeira beleza sempre vai ser a beleza interior. Existem pessoas que são belíssimas por fora, no exterior, mas no seu interior elas são amargas. É ou não é? Você conhece alguém assim? Que ela é atrativa aos olhos, mas quando ela começa a falar você diz, meu Deus... É ou não é? Vamos brincar só. As mães que têm rapazes, as mães aqui que têm filhos rapazes. Há aí mães com filhos rapazes. A gente, como mãe, eu não tenho filhos rapazes, mas penso que as mães, ou pelo menos eu faria assim. Ele vem, não é? O filho e diz assim, ai mãe, há lá uma moça tão gira lá na escola, uma rapariga, ela é mesmo bonita. E o que é que a mãe vai dizer? Deixa abrir a boca para ver se ela é bonita ou não. Olha, ela pode ser muito bonita cá fora, mas eu quero é que ela abra a boca. E depois ele chega a casa e diz, mãe, ela era bonita, mas quando abriu a boca só, sério. É ou não é? Claro que há de haver outras que não são assim, não é? As nossas virtuosas e maravilhosas e lindas. Mas nós sempre dizemos, olha, deixa ela começar a falar. Deixa ver o que é que sai dali de dentro. Porque ela parece-te uma coisa por fora, pode ser a pessoa, a popstar lá da escola. Mas quando começam a falar e não dizem nada de jeito, essas nós não queremos. Não? E o inverso também é verdade, sim ou não? Ali as meninas dizem, finalmente, né? É tipo, olham para o rapaz e pensam, está ótimo. Ele começa a falar e, que sério? Só sabe dizer 2 palavras? Tipo, não. Não sei se isto aqui mesmo é só brincar. Vocês já viram um filme que é o Madagascar? Conhecem o Madagascar? Há lá uma altura em que um hipopótamo tenta conquistar a hipopótama. E ele diz, eu gosto muito de ti porque tu és gordinha, és gordinha, és gordinha, és gordinha. E ela no início está, pronto, e mais. E ele, és gordinha? E ela, e mais. E és muito gordinha? E mais. Já disse que és gordinha? E ela, está bem, isso já disseste, e mais. E ele, não interessa mais nada, está bom assim, fica gordinha. E ela fica, a sério? É só isto que ele tem para me dizer? Nós não queremos ser assim, pois não, irmã? E então, esta mulher, Jezabel, ela era uma mulher que usou a sua aparência para mostrar uma coisa, mas verdadeiramente o seu coração era outro. A janela de Jezabel faz-nos lembrar que ela era manipuladora, ela mandava no marido e queria mandar em toda a nação de Israel. Uma pessoa manipuladora, irmãs, ela mente para conseguir o que deseja, ela trai e apunhala outros pelas costas e vinga-se de quem não fizer a sua vontade. Eu até escrevi assim, eu sei que pode parecer forte, mas precisamos estar atentas. Diga à sua irmã, está atenta. Não leve isto na brincadeira, diga-lhe mesmo, está atenta.
é que nós precisamos de estar atentas para não nos deixarmos influenciar por esse espírito de Jezabel que entra muitas vezes através da crítica, da murmuração, de considerar mais o exterior do que o interior. A janela de Jezabel também é uma janela daqueles que toleram o pecado na igreja. Há uma passagem em Apocalipse que fala sobre a igreja de Tiatira, que o grande problema deles era tolerar o espírito de Jezabel. Então, o que é isso também? É quando nós toleramos a mentira. É quando nós toleramos as murmurações. É quando nós temos medo de dizer, olha, não, isso está errado aos olhos de Deus. Olha, isso não é certo. Olha, não devias dizer essas coisas. Olha, não devias agir dessa maneira. E isso é tolerar Jezabel. A pessoa está ao pé de si, a lamuriar-se, a dizer coisas que não deve dizer, a falar mal deste e daquilo, e você, pois. Você está a tolerar Jezabel. Eu disse no início, eu sei que pode parecer forte, mas é verdade ou não? Você está a deixar, a permitir que de alguma forma esse espírito de Jezabel venha com as suas mentiras, com as suas máscaras. Sabe, nós precisamos de decidir sair também desta janela. Diga comigo, então, a primeira janela de Mical, abrimos a do amor, mas fechamos a murmuração, amém? A segunda janela é de Jezabel. Não vamos tolerar Jezabel. Vamos fechar a janela da hipocrisia, a janela da mentira. Não tolera o pecado, porque isso vai trazer frieza e mornidão espiritual à sua vida. Amém? Posso ouvir o amém? Estão preparadas para a terceira? Ainda estão aqui comigo? Abana e a sua irmã e digam, vamos para a terceira. Vamos para a terceira janela. Esta janela também é muito interessante e ela está descrita em Gênesis capítulo 6 e versículo 16. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 6,16 diz assim: farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhás andares baixos, segundos e terceiros. A arca de Noé tinha uma janela. Nós sabemos que a porta, ela foi fechada por Deus, certo? Mas a arca tinha uma janela. E eu gosto desta janela porque esta janela é chamada a janela da memória. Esta é a janela da memória. Porquê? A arca tinha uma janela. Foi dali que nós sabemos, através daquela janela, que Noé lançou o corvo, depois lançou a pomba. De alguma maneira, aquela janela servia para Noé contemplar o que estava a acontecer. Aquela janela permitia que Noé contemplasse e confiasse em Deus. Porque Deus já tinha dito que iria enviar um dilúvio, mas também disse que iria proteger a sua família, certo? E aquela janela, a janela da memória, fazia com que Noé não esquecesse as promessas de Deus. Aquela janela dava-lhe segurança de que Deus não se ia esquecer dele. Posso ouvir um amém? Ainda que não era possível que Deus se esquecesse dele, através da janela, Noé recordava as promessas de Deus. A Bíblia diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Em Lamentações 3:21 diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E sabe, para Noé, olhar para aquela janela era dar-lhe esperança. Ele olhava para aquela janela e ele dizia, não, Deus prometeu, mas ele disse que me ia salvar. Ele olhava para a janela e dizia, não, está a chover ainda é o que Deus disse que ia fazer. Ele, através daquela janela, lançou um corvo. Através daquela janela ele viu que o corvo não voltou, não funcionou, então lançou uma pomba. Ela foi, voltou, ele mandou outra vez e ela já volta com um raminho na sua boca. E ele, através da janela, ele contemplava o mover de Deus. Através da janela, ele contemplava o que Deus estava a fazer. Todo o processo da água, todo o processo depois da água baixar, tudo aquilo foi contemplado por Noé através de uma janela. E sabe, você e eu precisamos ter essa janela aberta, é a janela da memória. É nós não nos esquecermos de quem nos faz bem. É não nos esquecermos de Deus que sempre está conosco. É aquela janela que nos faz olhar e dizer, realmente Deus é bom. Deus tem sido bom comigo. Deus vai continuar a cumprir a sua promessa sobre mim e sobre a sua casa. É olhar para a janela e não sermos ingratos.
Na sexta-feira eu falei sobre isso da ingratidão e tinha a ver com esta janela, porque acho que todas nós já passámos, pelo menos uma vez na vida, por este terrível sentimento que é a ingratidão. Sim ou não? Eu acho que Deus vive muito com esse sentimento. Vive não, porque Ele não vive com esse sentimento, mas Ele é muito bombardeado com isso da nossa parte. Às vezes somos ingratas, sim ou não? Somos ingratas ou não? Mas também às vezes somos ingratas aqui nesta terra. E a pior coisa que uma das piores coisas que uma pessoa tem que lidar é com a ingratidão. É você fazer bem, você sorrir, você estar, você abraçar, você acolher e no final, a pessoa fecha-lhe a porta na cara. Uau! Esta janela da memória ajuda-nos a nós a não sermos ingratas. Você e eu precisamos ter essa janela na nossa casa. Em vez de nos apoiarmos na janela de Mical e murmurarmos, mais vale nós olharmos para a janela de Noé e sermos lembradas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe o que é que a Bíblia diz? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você está aqui nesta tarde? Sim ou não? Está cá ou não? Você está cá? Tem a certeza que está aqui? Tem a mesma certeza? E agora pergunto-lhe, quem a trouxe até aqui? Quem a trouxe até aqui, até em relação à vida? Quem é que a trouxe até aqui? Não só a esta casa, não só a esta reunião, mas na vida, quem é que a tem levado? Quem é que tem suportado? Ainda quando você não viu, ainda quando você não viu nada, aí Deus estava consigo. Deus estava com a sua mão poderosa sobre a sua vida. Ai, mas já me aconteceu tantas coisas más, mas você está aqui. Porquê? Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem conduzido. Abra a janela da memória e seja grata. Abra a janela da memória e lembre-se de quem lhe fez bem. Abra a janela da memória e lembre-se que as promessas de Deus são promessas que Ele vai cumprir, porque Ele não promete se não vai cumprir. Ele é Deus que cumpre cada promessa que faz. Então, diga assim comigo, eu vou fechar a janela da murmuração, a janela da hipocrisia e vou abrir a janela do amor e da memória. Vou-me lembrar, assim como Noé se lembrava, o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Salmo 126:3, vamos lá ler juntas o Salmo 126:3. Ele até está no plural, portanto nós vamos ler juntas, pode ser? Salmo 126:3. Vamos dizer juntas? Vamos ler por ali para lermos todas juntas. 1, 2, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando você não tiver motivos para se alegrar, em vez de vir à casa de Deus com uma carga de 500 quilos nas costas, diga, grandes coisas fez o Senhor por mim e eu me vou alegrar. É difícil? É custoso? Bastante. Às vezes não apetece? Imensas vezes. Mas o que é que eu posso dizer? Grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu me alegro. Sabe, Noé podia ser uma das suas orações. Ele olhava, via a chuva, o mundo completamente, um cataclismo, algo que deu cabo de tudo no mundo. E ele numa arca, com animais, com a sua família, ele olhava para o céu, olhava para aquela janela e dizia, grandes coisas fez o Senhor. E eu só tenho que me alegrar, só tenho que confiar. Nunca pensamos ou raramente imaginamos que as condições de Noé na arca não eram as melhores. Ele não estava num hotel de 5 estrelas. Não, ele não estava num hotel de 5 estrelas, ele não estava a ser muito apajado, ele não estava em grande convívio com os seus familiares, ele estava mesmo ali em sofrimento. Eu imagino o que seria o cheiro dos animais, a comida, as necessidades, tudo o que havia ali, meu Deus. Acha que era fácil? É que até a salvação de Noé não foi fácil. Aquela arca serviu para o salvar, mas Deus não lhe prometeu facilidades. Ele não lhe disse, olha, eu vou-te colocar numa cápsula,
Tu vais sair do planeta Terra, vais-te manter resguardado algures na cápsula e depois eu trago-te de volta e já vês o sol, a lua e as estrelas e as árvores a brilhar. Não, ele esteve num barco que devia sacudir-se por todos os lados, à medida que as ondas vinham. Você tem sacudido na sua vida? Às vezes você tem sentido assim, tum para aquele lado e tum, e pá, isto não para. Não é que não para, mas no meio disso tudo você está a ser salva. No meio disso tudo Deus tem lá a sua mão sobre a sua vida. Então faça apenas uma coisa, seja grata. Você pode dizer, eu sou grata? Eu sou grata. Então esta terceira janela era a janela da memória. A quarta janela está em Gênesis 26, 8. E esta janela também é muito interessante. Quem está a achar interessante as janelas? Amém. Gênesis 26, 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Esta janela é a janela de Abimeleque e é a janela da verdade. O que é que aconteceu? Quem já leu esta Gênesis sabe que aconteceu com Isaac o mesmo que aconteceu com o seu pai Abraão. Eles saíram da sua terra e com medo que os tratassem mal, eles mentiram sobre a relação que tinham. Abraão mentiu sobre a relação com Sara e mais tarde o seu filho Isaac faz a mesma coisa e acaba por mentir em relação à sua relação com Rebeca. Isaac e Rebeca eram casados, mas eles apresentaram-se como sendo irmãos. E esta janela é interessantíssima, porque diz que Abimeleque, por uma janela, viu Isaac e Rebeca a brincar. Devia ser de uma forma tão íntima que ele percebeu que irmãos eles não eram. Ele percebeu pela janela, ele olha para a janela e vê o comportamento de Isaac e de Rebeca. E chama Isaac e diz, como é que tu me fizeste isto? Como é que tu me disseste que vocês eram irmãos e é mentira, vocês são casados? Qualquer homem, disse ele, qualquer homem podia ter pegado a tua mulher e nós tínhamos pecado. Por que é que tu fizeste isso? A janela de Abimeleque é a janela da verdade. Sabe, irmã, às vezes, não somos nós, mas às vezes, talvez, se calhar, podemos facilmente cair na tentação de dizer uma mentira. Sabe, a janela de Abimeleque é a janela da verdade porque nos mostra que há um momento, você sabe aquele ditado que diz que a mentira é como o azeite, não é? Vem sempre à tona. Na água, o azeite na água é como, né? A mentira é como o azeite na água, vem sempre à tona. Também há aquela que é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo. Às vezes, nós achamos que podemos viver na mentira e que nunca vamos ser apanhados. E a janela de Abimeleque faz-nos ver que há um momento em que a nossa mentira é descoberta. E isso é triste. Não deve haver coisa pior do que alguém confrontá-lo e dizer, porquê que me mentiste? E realmente termos mentido. Quando a pessoa diz, porquê que me mentiste? Mas é verdade. E a gente diz assim, não, eu não menti. É uma coisa. E mesmo assim detestamos, digam lá, que nos afrontem e digam mentiste-me. Ainda para mais quando dissemos a verdade. É horrível sentirmos que alguém não acreditou em nós, é ou não? Quando uma pessoa diz, aquela pessoa disse isso. E a pessoa diz, eu não disse isso. Nós sentimos-nos mal, sim ou não? Mas esta janela de Abimeleque faz-nos lembrar que você e eu precisamos viver uma vida na verdade. Posso ouvir um amém, irmãs? Eu sei que estas janelas, há umas boas, outras más, umas dá vontade de fechar, outras de abrir, mas a janela da verdade é aquela que nos faz pensar que a nossa vida tem que ser transparente. A nossa vida tem que ser correta aos olhos de Deus. Nós não devemos dizer uma coisa e depois dizer outra. Nós não devemos viver na falsidade, na mentira nem no engano. Nós devemos ser reais. Porque a qualquer momento, como Abimeleque descobriu a mentira de Isaac, a qualquer momento nós somos descobertas. E que terrível que isso é. Quando você confia numa pessoa, quando você até pensa que aquela pessoa está a ser verdadeira consigo e de repente você descobre que ela mentiu. Ai, como é que nós reagimos? Diga lá. Mal? Nós ficamos zangados, nós ficamos tristes, nós ficamos desiludidas com aquela pessoa? Então,
você e eu precisamos de abrir esta janela de forma escancarada na nossa vida, sim ou não? Diga comigo, janela da verdade. A janela da verdade mostra-nos que precisamos viver uma vida de integridade perante Deus e perante os outros. Eu quero dizer, cuidado com a mentira, minha irmã. Porque às vezes nós pensamos, esta mentira é branca. Ou então, esta mentira ela também não vai prejudicar ninguém. Esta mentira é inofensiva. É uma mentirinha também, também não vai cair o mundo por causa disso. Mas eu vou lhe dizer, mentira grande, pequena, esticada, comprida, o pai dela é o mesmo. Sabe quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se você é um filho de Deus, como é que você vai dizer esta mentirinha não interessa, este engano aqui, pronto, fazemos assim, já está, a gente, pronto, faz desta maneira, não é bem verdade, mas pronto, a gente encosta aqui e o Senhor está connosco. Como assim, minhas irmãs? Posso ouvir um amém? Como assim, minhas irmãs? Como é que nós podemos dizer que vivemos uma vida de integridade, de verdade, e andamos sempre a tentar furar as coisas? Andamos sempre a tentar que não se resolva daquela maneira, resolve-se daquela, depois a gente faz assim uma cambalhota e tal, e depois falamos com aquele e outro e vai-se resolver tudo. Vocês estão cá, irmãs? Estão muito chocadas comigo nesta tarde? Ainda estamos bem? Ainda não ofendi ninguém? A sério? Veja lá, irmã. Se já está ofendida, eu peço imensa desculpa, mas ainda só estou a dizer a palavra. E vou terminar a dizer a palavra de Deus, porque eu não digo mais nada. Está bem? O que eu acho ou não, eu digo, olha, esta é a minha opinião. Mas quando não é, por enquanto está a ser só a palavra. Você está bem ainda? Você pensou, uma reunião de mulheres, vou receber power, fire, fogo, vou descansar do meu marido que eu deixei em casa. E eis que aqui a minha pessoa traz-lhe, seja verdadeira, não seja mentirosa. E você, lá, isto está fogo, cuidado. E alguém que está aí ao seu lado, minha irmã amada, linda e maravilhosa, abra a janela da verdade na tua vida. Não permitas que a mentira entre no teu coração. Não permitas que a tua boca diga mentiras. Não tentes ludibriar as situações. Há um Deus soberano e poderoso que te vai dar as estratégias certas. Não precisas ser como o diabo, que é enganoso, mentiroso. Confia em Deus, que Ele vai dar-te estratégias seguras, verdadeiras e que não te vão deixar mal nem a ti, nem a ninguém, nem aos teus, porque Ele é grande e poderoso. Amém? Sabe, isto é que é um parênteses, mas nós mulheres, há bocado a Joana estava a dizer, nós achamos que controlamos tudo. Nós mulheres, nós temos 30 mil ideias, é ou não é? Enquanto os homens só conseguem balançar entre 2 ou 3, estou a brincar, esta já é a minha opinião. Se eles ficarem ofendidos, meus irmãos, calma, relaxem, pronto. Esta é a nossa oportunidade, não é? Quer dizer, estou a brincar. Mas nós conseguimos pensar. E às vezes, podemos cair no erro de que tanto pensamento às vezes resulte em resoluções que não são a verdade. Resoluções que não são corretas aos olhos de Deus. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que fazer alguma coisa na vida, faça-o com base na verdade. E se alguém disser-lhe assim, olha, mas era mais fácil assim, eu não vou pela facilidade, eu vou pela verdade. Você consegue dizer-me amém a isto? Vamos pela verdade. O Senhor é o Senhor da verdade. Ele vai ser por mim, se Ele tiver que ser por mim. Eu não vou ter que mentir, eu não vou ter que enganar ninguém. Porque quando Abimeleque abre aquela janela, há uma coisa interessante. É que ele não foi ter com ele. E nós podemos ler a seguir, se não acreditarem em mim. Diz assim, então diz que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? Ele não disse assim, Isaac, anda aqui ter uma conversa comigo. Parece-me, eu acho. Pareceu-me que essa brincadeira que estavas a ter com Rebeca é estranha. Vocês são mesmo irmãos? Ou vocês são casados? Ou têm outra relação qualquer? Não, Abimeleque foi muito rápido. Porque quando a mentira é descoberta, há pouca coisa para a gente dizer. É ou não é? Quando a mentira é descoberta, é mesmo, já mentiu. É ou não é? Abimeleque olhou pela janela e ele chama Isaac e diz, Isaac, tu és casado com a Rebeca, por que disseste que eram irmãos? Ele nem pôs em causa. Eu quero dizer-lhe, nós filhas de Deus,
O nosso Deus é verdade. Jesus se intitulou sendo Ele a verdade. Então você e eu precisamos de andar na verdade. Precisamos de andar na verdade, sermos verdadeiras, não estarmos sempre a tentar fazer de outra maneira. Porque quando Abimeleque abre a janela, pode descobrir que nós estamos a mentir. E quem gosta de ser apanhada numa mentira? Ninguém, pois não? Então diga à sua irmã, vamos ser verdadeiras. Amém? Esta é a quinta janela e hoje o pastor Pedro também falou dela. Por isso eu vou ser rápida. A quinta janela é a janela de Eutico e é a janela da distração. A quinta janela é a janela da distração ou da indecisão. E esta janela é representada pelo jovem Eutico. A história de Eutico está registada em Atos 20. Nós hoje já lemos de manhã. A história de Eutico basicamente é o apóstolo Paulo está a pregar a palavra de Deus na cidade de Troade. E naquele dia Paulo começou, mas esqueceu-se de acabar. Que ele foi, ele falou, e diz que a mensagem dele estendeu-se até à meia-noite. Ele deve ter se empolgado bastante, não acham, irmãs? Ele estava ali no power mesmo, ele nem viu as horas passar. E diz que o jovem Eutico decidiu sentar-se no parapeito da janela do terceiro andar. Paulo pregava e Eutico chegou a um ponto em que ele se distraiu. Quem sabe a olhar para dentro e para fora, com a mente dividida. Sabe, esta mente dividida é muito fácil para uma mulher. Nós conseguimos ter gavetas na nossa mente e nós estamos continuamente a puxar por elas e a lembrar-nos de tudo o que nós temos que fazer. É ou não é? Nós estamos aqui, vocês hoje estão aqui, mas talvez 40% da sua mente está a ouvir-me e os restantes estão a pensar, ai, quando eu chegar a casa, ai. E depois, ai, eu tenho que fazer isto, e a louça, ai, não, e a roupa, ai, amanhã a roupa para amanhã esqueci-me. Ele vai-se passar comigo e eu já estou a ficar nervosa. Ai, os trabalhos de casa dos miúdos, olha, já foi, é domingo agora, como é que ela faz os trabalhos de casa? Isto é a nossa mente a funcionar, é ou não é? Estamos sempre ali a bombar na nossa mente. É ou não é? E o Eutico é aquele miúdo, jovem, distraído, tipo... A mãe também já não deve ter mão nele. Ele estava no terceiro andar e ele depois começou assim a olhar e tal, distraído-se, começou a olhar ali, olha aquela, está ali, olha... E o Paulo estava a pregar e já foi. E Eutico representa aquelas pessoas que estão distraídas, que estão indecisas. Que não sabem bem para onde se mover, que não sabem bem, estão a ouvir a palavra, mas não estão, querem seguir a Deus, mas depois disso logo se vê, queremos fazer as coisas certas, mas pronto, também se mentirmos um bocadinho também, que mal é que faz. Sabe, diga comigo, indecisão, distração. Há pouco tempo eu compartilhei com alguns irmãos e acho que na sexta-feira também falei um pouco sobre isso, que é sobre o tempo. Nós, mulheres, sentimos muito o efeito do tempo, sim ou não? Nós queríamos ter tempo para mais coisas e parece que o tempo nos foge. Mas a verdade é que nós não temos menos tempo, temos mais distrações. Não é? Hoje em dia distraímos-nos muito mais facilmente. Hoje nós temos tanta coisa à nossa volta que nos distrai, que eu pensava assim... Há muitos anos atrás, os nossos avós, bisavós, eles tinham 10 filhos. Era ou não era? Tinham 10 filhos e dava para... Alguns na altura nem iam à escola, ficavam em casa. Nós hoje com 2 já ficamos com os cabelos em pé. Não é? Como é que eles faziam com 10? A brincarem todos ao mesmo tempo, à luta e à porrada? Como é que era? Alguém aqui tem 10 filhos, ou 10 irmãos, ou 10 avós, ou 10... Sei lá, não, assim, 10. Isso. Tu tens 10? Não, mas queres ter, né? Estou a brincar. A avó, né? São 10. Olha, a minha avó também são 11, não é? Eram 11 filhos. Então vejam só. E é engraçado que ninguém teve um burnout por causa dos filhos, não é? Mas agora nós temos um e as mães já estão com burnout. Sabe o que é o burnout? É quando é é um esgotamento, exato, aquele esgotamento mesmo severo. Não é? Hoje em dia nós temos um filho
E falo por mim, meu Deus, só o ato e efeito de tê-lo é desastroso. E as pessoas tinham 10 filhos. E uma pessoa diz, mas como é que uma pessoa conseguiu ter 10 partos? Eu gostava de convidar alguns. Tu quantos irmãos tens, Odete? 1000? 10? Hã? Tens só 2, pronto, está controlado. Mas quem é que tem para aí mais 5 irmãos? Ai, meu Deus! A avó tem 25 filhos, isso é muito complicado para mim. A minha mente explode com essa informação, minha irmã. Então mas escutem, vejamos isto. Hoje, a nossa geração, a nossa sociedade queixa-se da falta de tempo, queixa-se da distração. Temos muitas coisas, estamos muito distraídas, nós temos muita coisa que apela à nossa atenção. E há 40, 50, 60 anos atrás, as pessoas tinham, eu falo de filhos, né? Porque é aquela coisa que nos faz mais, faz-nos ficar um pouco mais cansadas. Mas não se falava tanto de distração e o tempo corria, então o tempo é mais ou menos o mesmo, não é? Ainda são as 24 horas. O que é que acontece hoje? Hoje nós temos distrações a mais. E Eutico era aquele rapaz que representa a quantidade de distrações que nós temos. O que é que acontece com Eutico? Eutico adormece. O que é que acontece comigo e consigo? Esgotamento, depressão, ansiedade, ataque. Nunca se ouviu falar tanto de ataques de ansiedade como agora. Hoje em dia as pessoas têm ataques de ansiedade assim. Crianças, jovens, com ataque de ansiedade. A vontade é dizer assim, nunca casaste. Quando casaste e tiveres filhos é que vais ver o que é ansiedade. Estou a brincar, porque não estou a desprezar, entenda, estou a brincar. Entenda, porquê? Porque os jovens, as crianças, adultos, tudo está muito ansioso, tudo está com muita carga. Hoje as pessoas convivem com muitas coisas, nós estamos aqui entre mulheres, entre mães, e nós vemos notícias na televisão. Como é que é possível? Hoje em dia, estou a partilhar com as irmãs, mas vemos uma notícia em que uma menina é violada. E 30 e não sei quantas mil pessoas viram aquilo, ao vivo, ali num vídeo, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Irmãs, que sociedade é que nós temos? Que filhos é que nós estamos a criar? Que netos é que nós estamos a criar, meus irmãs? Nós temos que nos levantar como uma geração de guerreiras, que fecha as portas que tem que fechar, que abre as portas que tem que abrir, que sejam mulheres de oração, mulheres que estão para proteger os seus filhos, mulheres que estão para proteger os seus netos, mulheres que dizem assim, não, eu não vou deixar que Jezabel domine, eu estou aqui para me erguer, para orar, para interceder por esta geração. Fecha as portas que tem que fechar e abra as portas que tem que abrir para fazermos a diferença nesta terra. Porque muito facilmente nós lavamos as mãos como ao Pilatos e dizemos, não, isso é jovens de agora, os jovens de agora é que são assim. Não, irmã, você e eu precisamos de interceder, precisamos de nos colocar na brecha, precisamos de orar, porque a geração, os nossos filhos já não estão a viver as coisas que nós vivemos, os nossos netos já não vão viver as coisas que nós vivemos. É tudo muito pior, é tudo muito mais acelerado, é tudo muito mais dinâmico, tudo chama mais a atenção deles, mais facilmente se distraem. Então, minha irmã, nesta tarde, diga, eu não me vou distrair, eu vou focar-me naquilo que está certo, eu vou focar-me naquilo que eu tenho que me focar e não vou deixar como o Eutico, eu me atire pela janela fora, caia no chão e morra espiritualmente e deixe fugir a oportunidade de eu ser uma filha de Deus que está no lugar certo, na hora certa, a fazer aquilo que tem que fazer. Amém? Então, Eutico representa este indeciso. Existem muitas pessoas na igreja que às vezes estão sentadas na janela do Eutico. Elas vêm à igreja, mas elas estão distraídas com muitas coisas que lhe tiram o foco. Nem nos apercebemos que a maior parte das coisas com as quais nos distraímos tiram-nos esse bem precioso que é o tempo. Eutico acabou por morrer e Paulo orou por ele e ele ressuscitou, glória a Deus. Mas estarmos sentados na janela da indecisão vai trazer à nossa vida morte espiritual. Então nós precisamos nos focar e não permitir que as distrações tirem o nosso foco. Comece a ver na sua vida o que é que realmente a distrai.
Como é que você vê isso? É aquilo que come tempo. Sabe, uma coisa que nós temos que aprender é, como é que se diz? Temos que saber quanto tempo o tempo tem. Quanto tempo o tempo tem. E sermos nós a disciplinar as coisas que nós fazemos. Se isto me tira meia hora e está a prejudicar-me, eu vou reduzir isto. Se isto não é bom para mim, porque isto está a levar-me a pensar noutras coisas que não são a palavra de Deus, eu vou reduzir isto da minha vida. Tem que se autodisciplinar. Amém? Estou a falar com as mulheres certas nesta tarde? Diga assim comigo, eu vou autodisciplinar-me e não deixar que certas distrações me tirem o tempo. Estamos quase na última janela e esta é a 6ª janela e é a janela de Raabe. Esta janela de Raabe é a janela da coragem. Veja Josué capítulo 2 e versículo 15. Fica logo a seguir a Deuteronômio Josué. Josué capítulo 2 e versículo 15. E está a falar-nos sobre Raabe. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Esta história passa-se quando Josué foi com os espias espiar Jericó. E eles entraram na casa de Raabe. E Raabe, ela era uma prostituta. Raabe era uma improvável. Raabe era uma mulher que muito dificilmente, digamos assim, nos nossos dias pensamos, muito dificilmente se converte. Mas diz a Bíblia que Raabe, se nós lermos um bocadinho mais para trás, Raabe, ela ouvia falar sobre Deus, e isso é maravilhoso. É que Raabe, ali na sua condição, naquela casa, no meio da prostituição, ela ouvia falar das maravilhas de Deus. Então, quando ela teve uma oportunidade, aqueles espias vieram espiar Jericó e eles entraram na casa de Raabe. Raabe os fez entrar, Raabe os alimentou e Raabe os escondeu das pessoas portanto, dos soldados daquela cidade. E ela viu, naquela situação, ela viu uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que Raabe viu? Raabe viu que se eles... O que é que ela faz? Ela diz assim, quando vocês vierem invadir Jericó, porque eu sei que o vosso Deus vai vos dar esta terra. Então ela diz, quando vocês vierem, não se esqueçam de mim e da minha casa e da minha família. Ela viu ali uma oportunidade através daquela janela que se abriu ali. Então ela disse, olha, eu peço-vos que vocês quando vierem, vocês não se esqueçam de mim. Então aqueles espias disseram, olha, quando nós viermos, mete em tua casa com os teus filhos, com os teus pais, toda a gente da tua família e coloca este fio vermelho de escarlate lá fora à janela e todas as pessoas, e nós saberemos que vocês estão dentro de casa. E depois eles dizem, se algum de vocês sair, nós não nos responsabilizamos. Tu tens que manter as tuas pessoas em casa e nós vamos guardar esta casa. E então, o que é que Raabe, o que é que a janela de Raabe nos mostra? Este fio de escarlate colocado na janela de Raabe representa o sangue de Jesus, que tem que ser colocado na janela do nosso coração e que garante a nossa salvação. Esta é a janela da coragem. Porquê? Porque quando Raabe tem este encontro com os espias, ela vê uma oportunidade para mudar a sua vida.
Eu gosto desta mulher, porque Raabe não se identificou com quem ela era. Ela era uma prostituta. A sua vida estava condenada, mas ela viu ali uma oportunidade de sair daquela condição e estar noutra condição. Tanto é que Raabe, ela vai entrar, nós se lermos depois os evangelhos, ela vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. A volta que a vida dá, minhas irmãs. Uma prostituta que de repente ela é acolhida, aceite, adotada no povo de Israel. Então, Raabe, essa janela significa a janela da coragem. Ela viu uma oportunidade para mudar a sua vida. E esta janela faz-nos lembrar que muitas vezes Deus também nos dá oportunidades para tomar decisões cruciais da nossa vida e que podem mudar completamente o nosso futuro. Raabe teve coragem para tomar essa decisão. E a sua vida mostra-nos que Deus está mais importado com o que nós desejamos ser no futuro do que propriamente com o nosso passado ou com o nosso presente. Eu não sei quem você é, minha irmã, mas eu sei que Deus a conhece. Eu não sei qual é o seu passado e muito menos também não sei exatamente o seu presente, só você sabe o que é que você vive hoje, quem você é hoje. Mas Deus mostra-nos através de Raabe que o foco de Deus para conosco não está propriamente em quem você foi, em quem você é, mas em quem você está disposta a ser. Deus não está a dizer, não, olha, para ti não dá, minha filha, olha bem para o teu passado. Não. Aqueles espias não chegaram ali à casa de Raabe e Raabe pediu para terem um pouco de misericórdia sobre a vida dela e sobre a sua família e eles disseram, olha, temos pena, mas para ti não dá, porque és prostituta, não és do nosso povo, era só o que mais faltava, agora tu seres resgatada. Não, isto vai ser tudo destruído e tu também. Nem aqueles espias fizeram isso, nem Deus faz isso connosco. Deus não está importado com o seu passado. Você pode dizer, mas eu fiz, aconteceu-me isto. Quem sou eu para ter Deus se me aconteceu aquilo na vida? Ou então você olha para si hoje e diz, olha bem para mim, olha quem eu sou. Eu não sou digna do amor de Deus. Eu sou uma pessoa, olha, já falaste tantas janelas e eu acho que já as abri todas na minha vida, desde a murmuração à hipocrisia. Eu já abri tudo na minha vida. E mesmo assim, hoje Deus está a dizer, abra a janela da coragem. Ser corajosa para dizer, eu quero algo novo na minha vida. Ser corajosa ao ponto de dizer como Raabe, olha, eu quero uma mudança na minha vida. E Deus é poderoso para dizer-te, olha, eu não estou a olhar para o teu passado, eu não estou a olhar para o teu presente, eu estou a olhar para a pessoa que tu queres ser amanhã. E Raabe queria ser uma pessoa diferente. Raabe não queria mais a velha vida. Raabe não queria mais continuar com aquela vida medíocre que ela tinha. Ela queria uma nova vida, uma nova oportunidade. Ela queria dizer, eu quero algo novo. Com quem? Com aquele Deus maravilhoso que ela ouvia falar. Eu quero perguntar-lhe, você já ouviu falar de Deus alguma vez na sua vida? Você já ouviu falar desse Deus maravilhoso que a ama? Você já ouviu falar dele? Então diga à sua irmã, abra a janela da coragem. Ser corajosa como Raabe foi. E acredita que não importa o teu passado, não importa o teu presente, Deus quer dar-te um novo futuro. Amém? E a sétima e última janela que vamos falar, mas irmãs, se vocês tiverem curiosidade, ainda há muito mais janelas para falar na Bíblia. Quantas gostaram de tantas janelas? Vocês já vão chegar a casa, vou limpar os vidros todos, estou a brincar. Estou a brincar. Eu falei tanto de janelas, pensaram realmente a minha está ali a precisar de uns arranjos. Estou a brincar. A última janela que eu vou falar é a janela de Daniel. E é a janela da oração. Quando Daniel estava a viver na Babilónia, em cativeiro, Deus o exaltou ali naquele lugar e deu-lhe uma alta posição no reinado do rei Dário. E as pessoas ali ficaram com inveja de Daniel. Nós sabemos que Daniel tinha saído, estava exilado na Babilónia, portanto ele tinha vindo da Babilónia, ele era como escravo. E ele,
passou por um processo grande até que ele foi elevado pelo rei Dário a ser um dos seus administradores, uma pessoa que estava próxima do rei. E ele tinha algo que o distinguia dos outros. Ele orava a Deus. Há aqui alguma mulher que ora ao Deus Todo-Poderoso? Então nós somos parecidas com o Daniel aí. E as pessoas, Daniel tinha uma forma de estar e Daniel tinha muito sucesso como administrador perto do rei Dário. E as pessoas tinham inveja dele. Alguém já teve inveja de si? Ai não, que bom, irmã, isso é ótimo. É ótimo. Nós gostamos, E você já teve inveja de alguém? Aí é que não mesmo, não é? Às vezes é mais fácil dizer, já tiveram inveja de mim, mas dizemos que já tivemos inveja de alguém. Já tivemos? Vamos lá, irmã, já tivemos inveja, já tiveram inveja de nós, enfim. As pessoas ficaram com inveja de Daniel e procuraram encontrar algum defeito nele para acusá-lo diante do rei. Mas não conseguiam encontrar nada. Essa é a parte boa, não é? As pessoas têm inveja de nós, mas não conseguem encontrar nada sobre nós assim mau. É aqui porque nós também já fechámos a janela da mentira, abrimos a janela da verdade e não há nada que possam encontrar contra nós, amém? Daniel era um crente fiel, então eles usaram da astúcia para apanhar Daniel exatamente na sua fé. Eles bajularam o rei Dário para que ele fizesse um decreto em que pelo espaço de 30 dias, em todo o seu reino, ninguém podia fazer orações nem petições a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei Dário. E o rei escancarou a janela de Jezabel e cheio de orgulho e prepotência pensou, uau, é isso mesmo, eu vou assinar este decreto e ai de alguém que ora aí a outro Deus, porque eu vou ser o Deus destas pessoas todas. E aqueles homens, sabendo que Daniel fazia sempre o mesmo, diga comigo, orar. E nós podemos ver em Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel orava onde? Na janela. Daniel orava com as janelas abertas porque ele podia ver Jerusalém. Então aqueles homens, sabendo que Daniel fazia sempre isto e julgando que assim o apanharam, acusaram Daniel diante do rei Dário e disseram, olha, tu assinaste um decreto que diz que ninguém pode orar a outro Deus, mas Daniel está a orar, nós vimos através da janela. E o que é que aconteceu? Aconteceu o que o decreto dizia, se alguém tivesse a péssima ideia de orar a outro Deus, a não ser ao próprio rei Dário, iria ser levado e empurrado para a cova dos leões. E nós sabemos que isso aconteceu com Daniel. E Daniel foi apanhado a orar e ele então é lançado na cova dos leões. A Bíblia diz-nos que naquela noite os leões passaram uma fome que ninguém explica. Eles entraram de jejum na véspera e ninguém sabia. Estou a brincar. O que aconteceu com Daniel? Ele foi colocado naquela cova dos leões, mas Deus enviou um anjo e tapou a boca aos leões. Eles não puderam comer Daniel. Ao outro dia o rei Dário vai lá, muito aflito, porque ele gostava de Daniel, e diz, Daniel, e ele diz, tudo vai bem, eu estou aqui, está tudo bem. Então diz que aqueles homens que tinham feito queixa dele, foram eles lançados à cova dos leões e, como eles deviam estar esfomeados a noite inteira sem comer, acho que as bocas deles já se viam cá fora. Aquilo nem era uma cova, eles vinham assim e já estavam a comer aquelas pessoas. Mas Daniel foi salvo, Daniel foi guardado. Amém? Então, esta janela faz-nos pensar. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não comeram Daniel. E ao outro dia o rei foi ver como ele estava e ele saiu de lá vivo. E a pergunta que hoje eu coloco às irmãs, e estamos mesmo a terminar as janelas, é perguntar-lhe, como é que estão as suas janelas de oração? Como é que está essa janela na sua vida?
Mesmo diante das ameaças e dos problemas, esta janela tem que estar aberta na sua vida. Você está em problemas, você está a passar lutas, você está a passar dificuldades, você está a passar aflições, você está a passar um esgotamento, uma depressão, você tem medo. A minha resposta e o meu conselho para si hoje é: não feche a janela da oração. Essa não feche na sua vida. Abra a janela da oração, não desista, não se conforme com a situação. Faça como fez Daniel, ele continuava a orar ao seu Deus, sem medo dos inimigos. Sabe, uma coisa interessante também é que Daniel não culpou Deus. Não é, veja só, vamos ser humanos, vamos ser reais. Nós provavelmente, se víssemos um decreto assinado pelo rei a dizer que não podíamos orar mais, orar, não é que é aquela coisa que nós dizemos que é a respiração do crente. Eu não posso orar mais. Talvez Daniel dissesse: eu não entendo, Deus, eu tenho sido fiel, agora sai um decreto que eu não posso orar. Então o que é que queres que eu faça? Daniel podia ser virado contra Deus, sim ou não? Nós às vezes podemos virar-nos contra Deus ou não? Vá, podemos não, mas nós fazemos isso ou não? Às vezes viramos-nos contra Deus ou não? Daniel podia ter feito isso? Podia, mas sabe o que é que o distingue? A oração. Ele não permitia que isso chegasse ao seu coração porque ele tinha como prioridade a oração. Sabe, Deus está a levantar, eu creio, como eu disse há pouco, esta geração de mulheres que oram, mulheres que percebem o seu papel nesta terra, mulheres que dizem: não, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou buscar a Deus, eu vou interceder pelos filhos, pelos netos, pelos maridos, eu vou levantar-me por esta nação, eu vou levantar-me por esta geração. Mulheres que oram são mulheres que calam a boca aos leões. Perguntem à sua mulher, essa mulher aí preciosa: tu és uma mulher de oração? Sabe, tem mais algo que Davi fazia. Ele dava graças diante de Deus. Então nós precisamos de seguir o exemplo de Daniel. Precisamos de abrir as janelas da oração. Eu quero dizer, mesmo que você às vezes seja lançado na cova dos leões, você já se sentiu assim, lançado numa cova de leões? Quem já se sentiu dessa forma, que fomos lançados para uma situação, para um problema que nos ultrapassa? Parece mesmo que os leões estão ali à nossa volta. Mas mesmo que você seja lançado nessa cova, Deus não o vai desamparar, porque Ele vai enviar os anjos e vai tapar a boca dos leões. Posso ouvir um amém da sua parte hoje? Então, nesta tarde, eu falei de 7 janelas. Vamos relembrá-las? A primeira é a janela da murmuração, a janela de Mical, que começa por ser uma janela de amor, mas termina sendo uma janela de murmuração. A segunda janela que nós falámos foi a de Jezabel, que é a hipocrisia, é nós tolerarmos o pecado, é nós nos deixarmos influenciar por um espírito de murmuração, de contenda, por algo que nos acaba por nos apagar espiritualmente. Falámos também da terceira janela, que é a janela de Noé, que essa nós precisamos verdadeiramente de escancarar na nossa vida. Nós precisamos de abrir a janela, diga comigo, da memória. Também falámos da janela de Abimeleque, que é a janela da verdade. Que você e eu hoje possamos decidir como mulheres de Deus a não sermos, vou dizer assim, a não sermos mentirosas, mas a sermos pessoas verdadeiras. Também falámos da janela de Eutico e hoje talvez tenhamos que pensar naquilo que tem sido distrações da nossa vida e que nos têm tirado o foco da presença de Deus. Uma janela que nós precisamos de abrir é a janela de Raabe e é a janela da coragem. Sabe, é preciso coragem para nós tomarmos certas decisões na vida, sim ou não? É preciso coragem. Da mesma forma também Raabe precisou dessa coragem de decidir, olha, vou cortar com isto na minha vida. Eu era prostituta, eu tenho uma vida terrível, tenho um passado terrível, mas eu vou agarrar esta oportunidade para mudar o meu futuro. Talvez você esteja aqui nesta tarde
e se calhar já se deu por vencida em tantos aspectos da vida. Já se deu vencida por tanta coisa que aconteceu no seu passado ou que está a acontecer agora no seu presente e você se rende e diz, olha, já está como eutico, já estou distraída, já não há nada que eu possa fazer. Mas você pode, em vez de abrir a janela da distração, abrir a janela da coragem e decidir assim, não, Deus, eu vou fazer algo que provoque uma mudança na minha vida, uma mudança no meu futuro. E é preciso coragem para essa janela. E também nós falamos, por último, da janela de Daniel. Esta janela de oração. E talvez seja repetido, digo eu, mas a Bíblia mostra-nos, e o dia-a-dia também nos mostra, e a igreja também nos mostra, que mais facilmente se convertem mulheres que homens. Já repararam nisso? Numa igreja há sempre mais mulheres que homens. É ou não é? E as mulheres, na Bíblia, nós vemos que elas tiveram papéis fundamentais e que muitas vezes elas foram a porta aberta para que filhos viessem à presença de Deus. Mulheres que oram são mulheres que entregam problemas, circunstâncias. Mulheres que oram são mulheres que resolvem problemas. Lá em Provérbios 31 diz que fala da mulher virtuosa. E uma das características dessa mulher é que fala que ela permanece com a lâmpada acesa. E sabe, isso também nos fala de oração. Fala-nos que nós precisamos de manter a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja em oração. Você precisa de manter a sua casa debaixo de uma cobertura de oração. Ainda que você não entenda tudo, ainda que você se sinta às vezes atirado aos leões, você precisa de não desistir de orar. Pode parecer, como eu dizia, repetitivo, mas sem oração nós não podemos ver a presença de Deus. Nós sem oração nós não podemos ver a Deus. Porquê? Porque a oração é nós falarmos com Deus. Então nesta tarde, quase terminando a nossa reunião hoje, aquilo que eu quero convidar as irmãs é que vocês possam, se anotaram, glória a Deus, mas olhem para essas janelas agora. Possam olhar para os vossos apontamentos ou pensar nas janelas que nós falamos e tomarem uma decisão hoje. Verdadeiramente é tempo de decisões como mulheres de Deus. Que janelas vou abrir, que janelas vou fechar. Talvez tenha dado lugar a algumas janelas que não devia ter dado, mas hoje abra uma, a da coragem. E seja corajosa para dizer, eu quero mudar algumas coisas na minha vida. Talvez você nem queira, mas às vezes se vê envolvida em murmurações, em diz que disse, em contendas, e você sente que isso a amarra, isso a destrói, isso é algo que a oprime, que a entristece. Você já não é a mesma pessoa por causa de tanta crítica, tanta dúvida, tanta coisa à sua volta. Hoje diga, eu vou fechar esta janela da murmuração na minha vida. Vou fechá-la. Como é que eu vou fazer? Seja corajosa. Feche essa janela. Comece a pensar, isto está a prejudicar a minha vida, isto está a deixar-me em baixo, isto está a deixar-me longe dos caminhos de Deus, isto está a deixar-me longe de Deus. Então feche essa janela. Talvez você hoje precise pensar um pouco sobre a janela da hipocrisia. Ninguém gosta de Jezabel. Quando ela é falada na igreja, ela é, essa mulher, eu não quero essa mulher, eu não quero ser esse espírito, eu não quero ser esse... Ninguém é essa mulher. Essa mulher existiu, chamou-se Jezabel, mas há um espírito, há uma influência daquele tipo de pessoa. E às vezes Jezabel vem exatamente para desfocar-te. Jezabel vem assim, mansamente, como Jezabel tentou com Jeú. Ela maquilhou-se, ela arranjou os seus cabelos e ela veio subtilmente. Só que Jeú era um homem desperto e ele não se deixou dominar. Mas hoje nós também precisamos de ver se às vezes não somos ludibriados por esse espírito. Uma coisa que nos envolve, que nos persegue, que nós nos sentimos presos, que nós sentimos a carga. E às vezes nem sabemos o que se passa. Estão comigo, irmãs?
Estou a ajudar-vos nesta tarde. Então, há várias janelas. A janela da distração, do eutico. Que coisas estão a distraí-la, irmã? Você era uma mulher de prioridades. Você amava a Deus. Você servia a Deus. O que é que a distraiu? O que é que a desfocou? Por que é que deixou de crer? Por que é que deixou de avançar? Então hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer, creio eu, é abrir a janela da memória. Lembra-se dessa? Janela da memória, janela de Noé. Ali, eu quero convidá-la a fazer isso agora. Você possa ficar de pé e você possa fechar os seus olhos. E é como um exercício. Nós vamos abrir a janela da memória. Comece aí no seu lugar a fazer o que diz Lamentações, a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Não traga à memória as coisas tristes, não traga à memória o quanto lhe doeu, não traga à memória o que lhe fizeram. Traga à memória as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Às vezes Ele diretamente, outras vezes através de alguém, mas traga a presença de Deus, comece a agradecer a Deus. Você consegue lembrar-se nesta tarde de coisas boas que aconteceram na sua vida? Você consegue lembrar-se das vezes em que você nem sabia, mas a mão de Deus estava ali? Você consegue recordar-se das vezes em que você se sentiu sozinha? Sentiu-se sozinha, mas agora você diz: eu talvez não estivesse sozinha, porque até aqui me ajudou o Senhor. Às vezes quando eu me sentia mais em baixo, aí estava a mão do Senhor. Você pode trazer à memória nesta tarde aquilo que lhe dá esperança. Então nós precisamos de fechar janelas da nossa vida e precisamos de abrir outras. Eu quero dizer-lhe, aconselhá-la, abra a janela do amor. Ame e permita ser amada. Deixe-me dar-lhe só aqui uma à parte, mas que tem a ver com a janela do amor. Às vezes nós mulheres, uma vez que também temos um tipo de sensibilidade às vezes um pouco mais aguçado, somos mais sensíveis. Nós facilmente nos magoamos e às vezes aconteceram coisas na nossa vida que nos magoaram, que nos feriram. E a resposta que nós temos é fechar-nos, é não permitirmos que mais ninguém nos magoe. É uma defesa nossa. Para ninguém voltar a magoar-nos, nós decidimos fechar-nos. Fechamos-nos ao amor, fechamos-nos às amizades, fechamos-nos à confiança, fechamos-nos porque não queremos ser magoadas. E isso torna-nos duras, irmãs. E há pessoas aqui, nesta tarde, que tiveram relacionamentos antes do seu relacionamento atual, antes até do seu casamento. Você teve relacionamentos antigos que trouxeram marcas profundas ao seu coração. E você hoje mesmo com o seu marido, com o seu atual relacionamento, ainda há coisas que você não consegue vencer. Ainda há obstáculos que você não consegue vencer. Aliás, há pessoas que tiveram relacionamentos, mas que agora elas foram de tal forma magoadas que elas se fecham para que não volte a acontecer. Se você está nessa posição hoje, abra novamente a janela da coragem e abra a janela do amor. Receba o amor de Deus nesta manhã, nesta tarde. Receba o amor de Deus no seu coração. Deixe que Deus a cure. Deixe que Deus a sara. Hoje Deus está também a trazer recordações de coisas que a magoaram, que a feriram, mas o Espírito Santo está a sarar agora. O Espírito Santo está a sarar-te agora. Está a sarar o teu coração. Está a sarar essas memórias. Oh, Espírito de Deus, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque tu estás a curar corações. Houve coisas duras pelas quais tu passaste no passado. Mas eu quero dizer-te, entra pela janela da coragem,
abre a janela da coragem na tua vida e diz: Deus, eu tive um passado difícil, mas eu creio que tu podes me dar um futuro absolutamente diferente.